Muito bem, olha, em março desse ano, duas ações de demarcação das terras indígenas Potiguara e Tabajara avançaram na negociação de um acordo perante a Justiça Federal aqui da Paraíba. Quem vai trazer mais detalhes sobre esses processos é o repórter Oscar Xavier, que está ao lado do Procurador da República, José Godoy. Entre as ações de demarcações de terras que existem na Paraíba, duas delas caminharam e avançaram perante uma negociação junto à Justiça Federal aqui do estado. Nós estamos na sede do Ministério Público Federal da Paraíba, ao lado do procurador José Godoy, para entender que ações são essas, de que terras e que etnias elas se tratam. Aqui no estado nós temos as duas etnias, Tabajara no litoral sul, Potiguara mais ao norte, né, no litoral norte, e essas ações elas dão conta de terras, de demarcações de terras para ambas as etnias. Eu queria que o senhor nos explicasse um pouco dessas ações, doutor José Godoy. Pois é, nós temos, nesse caso, são duas ações civis públicas distintas. Uma para que a FUNAI conclua o processo administrativo de demarcação da terra dos índios tabajaras ao sul do estado, do litoral do estado, no caso no município de Conde, e a outra ação civil pública é para que a terra potiguara de Montemor, ao norte do estado, no litoral do estado, litoral norte do estado, que já aconteceu o processo demarcatório administrativo, os trâmites administrativos, enfim, aconteça o ato tão esperado, que é o decreto declaratório do presidente da República, que encerra a fase administrativa e vai para os trâmites de pagamento de benfeitorias e outros itens, mas já com a terra, o processo totalmente concluído. Já em relação ao litoral sul, ou seja, as terras da etnia Tabajara, o processo deve caminhar um pouquinho mais lento, mas também tem expectativa boa para uma solução final. Exato. Pensando exatamente como o processo dos Tabajaras, ele se encontra, o procedimento administrativo dentro da FUNAI se encontrava no estágio anterior, não se encontrava num estágio tão avançado como o dos potiguaras. Nós, em decisão da primeira vara, o juiz nem só determinou que a FUNAI deu o andamento necessário, concluindo relatórios importantíssimos, como o relatório antropológico, levantamento fundiário. Nós voltamos a nos reunir em agosto para ver o andamento que se teve e os próximos passos, na expectativa de que, sabe, esse ano ainda tenhamos um decreto presidencial também declarando a terra indígena dos povos tabajaras e que, enfim, será entregue a esse povo. Na prática, doutor Godoy, o que é que muda quando uma terra, um território é demarcado como território indígena? O que é que não pode ser mais realizado nesta terra? Como que fica a situação das etnias indígenas que terão a posse desses territórios? Enfim, o que é que muda na prática? Olha, a primeira mudança fundamental é o usufruto exclusivo pelos povos indígenas. Então, apenas os povos indígenas daquela etnia têm direito ao uso de qualquer natureza, morar, cultivar, usufruir aquele espaço, certo? Essa é uma fundamental, e aí nós teremos situações diferentes na prática. Enquanto a terra indígena potiguara, eles ocupam essa terra mesmo antes da demarcação, porque é preciso as pessoas entenderem que a demarcação ele não é um processo que ele transforma aquela terra em indígena. Já existe uma lei dizendo que essa terra é indígena, ela apenas declara o que já é. Então, no caso da terra indígena potiguara, vai declarar uma terra e na maior parte desse espaço já é ocupada pelos índios. Então, na prática, as mudanças não serão tão grandes. No caso da terra dos Tabajaras, onde eles foram expulsos dessa terra mediante extrema violência, o que vai acontecer é a devolução dessa terra para eles. Uma terra que sempre foi deles, ser devolvidas para que apenas eles façam esse usufruto exclusivo. Como que funciona exatamente a atuação do Ministério Público Federal, uma vez que é a atribuição do MPF, inclusive, atuar para que a cultura dos povos indígenas seja respeitada na sua essência? Pois é, nesse caso há um mandamento expresso na Constituição do papel do Ministério Público, e no nosso caso, além da Constituição, a nossa lei complementar, o nosso papel de atuar na defesa dos direitos dos povos indígenas e de outros direitos constitucionais. Esse é o papel do Ministério Público. E entre os direitos assegurados aos povos indígenas está lá na Constituição de 88, o artigo 231, que é o direito ao uso de suas terras mediante demarcação. Então, o órgão que faz a demarcação
é a FUNAI. Essa demarcação é concluída pelo Executivo Federal com o decreto do Presidente da República. E, vendo que há um descumprimento desse mandamento constitucional, já que a própria Constituição diz que nem só essas terras deveriam já ter sido ser entregue aos índios. Ela determinou que elas seriam entregues 5 anos após a Constituição, ou seja, 5 anos partindo de 88. Temos o ano de 93. Então já há um atraso que vai completar 20 anos. A atuação do Ministério Público Federal é para que esse atraso cesse. E, enfim, a população tem acesso a um direito fundamental para a sua reprodução física, cultural, que é fundamental, que é um povo que faz parte do patrimônio histórico e cultural da cultura brasileira e da formação dos povos nacionais.